Olá, colegas. Sou a professora Deusite. Estaremos juntos neste momento de reflexões para o planejamento de 2014. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira semana de formação continuada de 2014. Nesse momento, nós vamos fazer as reflexões sobre o 5º ano do ensino fundamental. O nosso objetivo neste encontro é analisar o caderno educacional do primeiro bimestre, relacionando esse caderno com o currículo referência do Estado de Goiás e com a matriz de referência. Mas o nosso foco vai ser no planejamento para o primeiro bimestre. Nesse momento, nós vamos ter uma vivência de uma experiência exitosa. Um colega vai apresentar para a gente a experiência que ele teve com relação a algumas aulas do caderno educacional. Logo em seguida, passaremos a apresentar a nossa pauta de trabalho. Professor, qual é o foco do ensino-aprendizagem que nós teremos para 2014? Gostaria que todos vocês fizessem uma reflexão, anotassem aí no seu material o que você acha que vai ser o nosso foco, o que você acha que precisa de ser o nosso foco de ensino-aprendizagem para 2014. O que fizemos e o que aprendemos nos encontros anteriores, no ano de 2013, em todos aqueles encontros de formação que nós conversamos, refletimos, o que fizemos, o que nós aprendemos em 2013. Gostaria que vocês anotassem também tudo que vocês lembrar que nós aprendemos em 2013. Vai fazendo as suas anotações. Olha só, em 2013, nós estudamos o currículo referência do Estado de Goiás. Todos os encontros a gente está sempre fazendo referência ao currículo, pois é a nossa base de construção de material pedagógico. Nós estudamos também a matriz de referência, que é aquela matriz composta pelos descritores, e estudamos os cadernos educacionais. Cada um deles era um desafio. A gente aprendia, cada encontro que nós nos encontrávamos para estudar os cadernos, encontrávamos uma alternativa para melhorar o nosso trabalho na sala de aula. Nesses cadernos, descobrimos que, se formarmos os blocos de aulas, ele facilita o trabalho na sala de aula, com relação ao número de aulas, ao número de dias letivos, facilita muito o trabalho na sala de aula. E ele dá uma certa liberdade de ir e vir dentro do número de aulas que tem o bloco. Nós também alocamos os descritores lá dentro das aulas, das atividades, fizemos a análise das atividades com os descritores e fomos alocando esses descritores lá nas aulas, nas atividades. Após a alocação dos descritores, percebemos que tínhamos que fazer um levantamento dos conhecimentos prévios, pois cada aula, cada descritor, ele vem carregado de uma série de conhecimentos que o estudante deve vir anteriormente. Então, nós fizemos os levantamentos dos conhecimentos prévios, que ele deveria ter desenvolvido ou que ele precisa ser desenvolvido para ele alcançar esses descritores e esses descritores que estão alocados dentro das aulas. Consequentemente, nós estávamos também refletindo sobre as expectativas de aprendizagem que é a composição do caderno. Então, vamos passar para aquilo que nós aprendemos. Como eu disse lá no objetivo, este encontro vai ser um encontro de reflexão para o planejamento do primeiro bimestre. E para o planejamento do primeiro bimestre, nós vamos analisar o caderno educacional do primeiro bimestre. E a análise que nós faremos é exatamente essa que nós já aprendemos anteriormente, que fizemos. Lembram aqui? Olha, vai ser essa análise que nós vamos fazer. Levantamento de blocos, de aulas, vamos alocar os descritores, vamos refletir sobre as expectativas de aprendizagem, porque com isso nós estaremos estudando novamente o currículo referência do Estado de Goiás e faremos também o levantamento dos conhecimentos prévios. Tudo isso de uma forma que vá facilitar o seu planejamento para o primeiro bimestre. Então, vamos ver a estrutura do caderno do primeiro bimestre. Aquele que você já conhece, porque nós já trabalhamos com ele o ano passado, mas vamos retomar essa estrutura do caderno do primeiro bimestre. Olha só,
O caderno, observem aqui, quantas aulas é composto esse caderno? O caderno do primeiro bimestre é composto por 50 aulas. Posteriormente, nós faremos os blocos de aulas dentro dessa composição aqui, com essa estrutura aqui, nós faremos os blocos de aulas. Essa é a primeira versão. Logo que vocês receberem a segunda versão, foi diminuída 2 aulas, então serão 48 aulas. Como nesse encontro nós vamos analisar esse aqui, a gente vai analisar as 50 aulas, mas vocês lembrando que quando chegar a nova edição para vocês, ela será composta por 48 aulas. Para fazer essa análise das aulas, antes da gente fazer o levantamento dos blocos, vamos checar quantos dias letivos efetivos teremos em 2014. Quantas aulas, então, nós já falamos, quantas aulas possuem o caderno? A gente já viu que são 50 aulas. E quantos dias letivos tem o calendário de 2014? Vamos ver quantos dias letivos? Olha só, esse aqui é o calendário de 2014. Se a gente observar, ele tem uma legenda aqui. Nós vamos contar só esses dias que tem um risquinho embaixo, porque esses são os dias letivos efetivos. O que nós estamos chamando de dias letivos efetivos? São os dias que o professor está na sala de aula com o estudante. Porque os outros dias são considerados como dias letivos também, mas é dia de trabalho coletivo, avaliação diagnóstica e outras atividades que são consideradas como dias letivos. Então, no que nós estamos chamando de dias letivos efetivos, é aquela que o professor está na sala de aula com o estudante, com a sua turma. Então, vamos contar quantos dias letivos efetivos teremos no primeiro bimestre. No mês de janeiro, 23 é o primeiro dia, então temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias no mês de janeiro. No mês de fevereiro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No mês de março, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. No mês de abril, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. E ainda aqui o dia 4, que ficou aqui de fora do mês de abril, que é considerado dia letivo efetivo também. Então, temos 49 dias letivos efetivos no primeiro bimestre. Olha só. Então, temos 49 dias letivos efetivos. Muito bem. Nós vimos que a nova versão do caderno, ela tem 48 aulas e aqui nós temos 49 dias letivos. Aí eu volto a falar na importância da gente formar os blocos de aulas, porque esses blocos de aulas, ele traz uma flexibilidade na contagem das aulas, na efetivação das aulas. Então, qual é a ideia para a gente fazer isso, para a gente conseguir dar conta de trabalhar as aulas do caderno, que são 48 aulas, em 49 dias letivos? Temos que pensar nos blocos de aulas, formar esses blocos de aulas, que nós já aprendemos a fazer isso, já sabemos qual é o objetivo do bloco de aulas, já sabemos quais são as características, porque isso nós já aprendemos nos encontros anteriores. Então, quando a gente faz os blocos de aulas, ele favorece a dinamização e melhora a metodologia em sala de aula. Que dinamização é essa? Se tem um bloco de aulas que tem 8 aulas e o professor ele percebe que, de acordo com o andamento da sala de aula, ele pode fazer isso em 6 aulas, essa é uma forma dele dinamizar. Ele pode trazer a maneira que ele achar mais
coerente com o andamento da turma. Então, isso é uma dinamização. E isso melhora também a metodologia do professor, porque isso dá oportunidade para ele agilizar o andamento das aulas e trabalhar com metodologias diferentes. E essa dinamização é da forma que o professor achar que atende o contexto da sala de aula dele. Então, é isso que os blocos de aulas favorecem. Então, olha só, voltamos aqui ao índice do caderno, lembrando novamente que esse aqui é com 50 aulas, que nós vamos formar os blocos de aulas com essas 50 aulas, mas aqui virá para vocês a nova edição, ela tem 48 aulas. Para formar os blocos de aulas aqui, com esse caderno, quais são as aulas que nós vamos, que são semelhantes? Porque elas têm que ter características semelhantes para montar esse bloco de aulas. Olha só, vamos ver a aula 1, do que se trata. Olha só, observamos aqui a aula 1, uso e funções dos números naturais. A gente percebe que aqui está falando dos números naturais. Quando a gente olha para a aula 2, também está falando dos números naturais, porque está falando de classes e ordens. Então, elas conversam entre si. A 3 também acontece isso, a 4, a 5. Quando eu olho para a aula 6, olha só, mudou. Agora aqui está falando de adição de números naturais. Aqui eu estava falando dos números naturais. Aqui eu já estou falando das operações. Então, aqui, de 1 a 5, vamos formar um bloco de aulas, porque elas conversam entre si. Quando eu olho para a aula 6, 7 e 8, elas falam de adição e subtração. Então, eu vou formar outro bloco de aulas aqui, com a 6, 7 e 8. Então, esse já formou o segundo bloco de aula. Por que eu não juntei com a 9, que também está falando das operações? Porque aqui eu já começo a falar de multiplicação. Então, eu vou juntar, aqui no segundo bloco, foi adição e subtração. Nesse terceiro bloco, vamos juntar o bloco 3 aqui, formando com a multiplicação e a divisão. Então, olha só, aula 9, 10, 11, 12 e 13. Fala de multiplicação e divisão. Então, aqui a gente monta o terceiro bloco nosso, porque há uma conversa entre essas aulas aqui, que está falando dessas duas operações. Quando eu olho para a aula 14, já mudou. Agora está falando de geometria, está falando dos polígonos. Então, vamos ver quais as aulas que conversam com essa aula aqui. É a 14, a 15, a 16, a 17 e a 18. Ah, sim. Então, vamos da 14 a 18. Olha só, há uma conversa entre si aqui. Todas essas aulas estão falando, de uma certa forma, dos polígonos. Então, esse aqui forma o outro bloco. Olha o 19, já está falando de ângulo. A 20 está falando de poliedros e corpos redondos, mas ainda assim vem falando, traz esses elementos aqui, ó, dos ângulos, que é da aula 19, dentro da aula 20. Então, a aula 19 até a aula 24 vai falar do mesmo assunto. Então, aqui a gente forma outro bloco, que é uma conversa entre si aqui. Olha a aula 25. Aqui já vai falar dos instrumentos de medida de tempo. A aula 26 também fala de medida de tempo. Então, a aula 25, 26, 27, até a aula 32. O assunto é o mesmo. Olha só, todos eles estão falando de medida de tempo. Então, aqui a gente forma outro bloco. Vai da aula 25 até a aula 32. Na aula 33... também está falando de medida, só porque agora é de medida de comprimento, que pode ser convencional ou não convencional. Vamos ver quais são as outras aulas que conversam com essa aqui. A 34, a 35, 36, 37, vai até a aula 38. Então, aqui formou outro bloco que fala da medida de comprimento. A 39 já fala de medida de massa. Vai da 39, nós vamos, olha só, 39, 40, 41, 42, 43.
Fechamos aqui com os exercícios que fala da medida de massa. Então, esse é outro bloco. Na 44, começa outro bloco que fala da medida de capacidade. Então, a 44, 45, 46, fala de medida de capacidade. É outro bloco. A 47, até a 50, está falando de tratamento da informação, porque está falando de lista, tabelas, gráficos. Então, a 47, 48, 49 e 50 formam o último bloco nosso aqui. Então, formando todos esses blocos aqui, a gente pode perceber que, olha só, como que ficou os nossos blocos de aulas. Então, olha só, vamos contar quantos blocos foram formados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o de azul, 7, 8, 9, 10. Montamos 10 blocos de aulas. Professor, observe que tem blocos de aulas que tem 5 aulas, 6 aulas. Tem bloco que tem 8 aulas. Mas tem outro bloco que tem 3 aulas. Essa aqui que está falando de adição e subtração. Com esse levantamento dos blocos de aulas aqui, isso possibilita você dinamizar as aulas. Porque, igual aqui, é tratamento da informação, por exemplo, que são 4 aulas. Se você já trabalhou bastante mesmo, a leitura de tabela, a organização de listas e tudo, essas 4 aulas, se você achar que atende o contexto da sala de aula, você pode fazer isso em 2 aulas. Então, é essa forma de dinamização que a formação de blocos de aula traz. E, com isso, a gente ganha dias letivos. Agora, nós vamos sistematizar isso numa tabela. Olha só, você tem aí no seu material uma tabela com esse formato, aí você vai escrever lá em cima bloco de aulas. E, em seguida, você vai preencher aí cada bloco de aulas. Pode ver que aí tem 10 linhas. Então, você vai preencher com o número das aulas. Por exemplo, o bloco 1 vai de 1 a 5. O bloco 2, de 6 a 8. E assim por diante. Você vai sistematizar esses blocos de aulas aqui, nesse quadro de sistematização aqui. Feito o quadro, olha só, ficou assim. Bloco 1, de 1 a 5, bloco 2, de 6 a 8, bloco 3, de 9 a 13, e assim por diante. Professor, não esqueça que esse é o caderno que você estava com ele ainda em 2013. A próxima versão virá com 48 aulas, então você tem que fazer a análise desses blocos de aulas novamente para saber quais são as aulas que conversam entre si. Vamos rever o nosso currículo referência do Estado de Goiás. Vamos ver essa estrutura, a composição. Não faremos um estudo detalhado como já fizemos anteriormente, porque você já fez isso, o currículo é o mesmo. A gente vai só ver a estrutura desse currículo, do primeiro bimestre. Olha só, a estrutura dele ele vem o ano, o bimestre, os conteúdos, os eixos temáticos e as expectativas de aprendizagem. Lembrando que não necessariamente nessa ordem, porque as expectativas de aprendizagem ela vem primeiro ali. Olha só como que ficou a estrutura. Então, esse aqui é o currículo, é o primeiro bimestre, o nosso foco é o primeiro bimestre, então a gente vai observar a estrutura do primeiro bimestre. Olha só, lá em cima vem o ano, aqui à esquerda vem o bimestre, que o nosso aqui é o primeiro, né, que é o nosso foco. Logo em seguida vem as expectativas de aprendizagem. À frente vem os eixos temáticos. Esse aqui, números e operações, tem todas essas expectativas aqui, que trata de números e operações. Esse aqui é o espaço e forma, todas essas expectativas aqui tratam de espaço e forma. Essas expectativas aqui falam sobre grandezas e medidas, que é esse outro eixo temático. E essa aqui é tratamento da informação, que trata desse eixo aqui. E logo à frente, temos os conteúdos. Que aqui em números e operações, a gente vai falar dos números naturais e os números racionais. A ideia de números racionais. Espaço e forma, vamos falar de polígonos, formas geométricas espaciais, medidas de ângulo.
em grandeza e medida, sistema de medida, sistema monetário. No tratamento da informação, vamos falar de tabelas e gráficos. Então, essa é a estrutura do currículo referência do Estado de Goiás. Vamos fazer agora a análise dos resultados das avaliações diagnósticas de 2013. Nessa análise, podemos perceber que quando nós analisamos dados do ano anterior, a gente precisa de ter um olhar diferenciado para essa análise, pois agora os alunos que estão chegando, que nós vamos começar a trabalhar com eles agora no 5º ano, não são os mesmos que foram avaliados, que geraram esse resultado dessas avaliações de 2013. Então, a análise desses resultados é importante para nós, para a gente observar como esses estudantes estão chegando no 5º ano. Esse resultado aqui foi dos alunos que já saíram do 5º ano. E o que nós vamos fazer agora é tendência de como esses estudantes estão chegando no 5º ano. Como fazer essa análise? Observe, aqui temos o gráfico. Esse gráfico mostra que nós tivemos aqui foram avaliados os 4 eixos da matemática. Em espaço e forma, eles foram avaliados 60% dos descritores, pois são 5 e foram avaliados 3. Aqui, em grandeza e medidas, foram avaliados 71,4% dos descritores. Em números e operações, foram avaliados 64% dos descritores. E em tratamento da informação foram avaliados 100%, pois só tem 2 descritores e todos os 2 foram avaliados no decorrer de 2013. Observamos também, nós vamos fazer uma análise dos descritores que ficaram acima de 50% e os que ficaram abaixo de 50%. Então, observando aqui, novamente em espaço e forma, observamos que 67% desses descritores que foram avaliados ficaram acima de 50%. Em grandezas e medidas, foi 80%, ficou acima de 50% desses descritores que foram avaliados. Em números e operações, ficou 89% dos descritores ficaram acima de 50%. Em tratamento da informação, 100% dos descritores ficaram acima de 50%. Então, o resultado foi acima de 50%. Quando a gente analisa esse gráfico, que é um resultado de 2013, nós vamos observar esses descritores, as tendências que eu estava falando anteriormente, aqui. Vamos observar que o descritor 2... ele ficou abaixo de 45%. O descritor 8, ele ficou em cima dos 50%. E o descritor 21 ficou abaixo de 35%. Isso é uma tendência. Isso representa uma tendência, pois esse aqui é uma média das 3 avaliações de 2013. Se nessa média o descritor 2 foi avaliado nas 3 avaliações e no ano todinho de 2013 ele ficou abaixo de 50%, isso indica a tendência de que provavelmente os estudantes que estão chegando agora no 5º ano, provavelmente a habilidade que envolve esse descritor 2 também não foi bem desenvolvida com esses estudantes que estão chegando. A gente observa a mesma tendência com relação ao descritor 8. Se em 2013, nas 3 avaliações, os estudantes ficaram em cima de 50%, esse é outro indicador de que provavelmente aqui nesse eixo grandezas e medidas, os estudantes que estão chegando agora também provavelmente estejam com essa defasagem, com essa carência com relação às habilidades e o conteúdo que está relacionado com esse descritor 8. E a mesma coisa a gente observa com o descritor 21. Então, essa é a tendência que a gente fala. A gente faz a análise desse gráfico, que é de 2013. A gente faz essa análise agora em 2014, porque ele é um orientador do que podemos e o que precisamos de fazer uma retomada e de
proporcionar momentos para que os estudantes possam desenvolver as habilidades que estão relacionadas a esses, principalmente a esses 3 descritores. Mas a gente observa também a tendência de que a maioria dos descritores avaliados estão acima de 50%, pois a gente observa, isso também é uma tendência. Então, que tendência positiva apresenta esse gráfico? Que a maioria dos descritores avaliados estão acima de 50%. Isso indica que provavelmente os estudantes que estão chegando agora no 5º ano, eles estão com essas habilidades desenvolvidas. A gente faz essa análise agora. Quando vocês tiverem o resultado da primeira avaliação diagnóstica de 2014, que aí vocês terão um dado real dessa turma que vocês estão trabalhando agora, aí é hora de fazer a checagem com esse gráfico aqui para ver se realmente se essa tendência se verifica. Se esses descritores que nós estamos chamando aqui de descritores que estão precisando de uma atenção maior, que é ponto de atenção para nós nesse momento, se essa tendência vai se verificar com esses estudantes. Mas enquanto não é feito essa primeira avaliação diagnóstica, a gente precisa ficar bastante atento com relação a esses 3 descritores, porque precisamos já ir tomando providências, promovendo ações que inclua esses 3 descritores nas aulas de matemática. Essa é a tendência que a gente está falando. Então, agora, eu quero que a gente analise juntos e que vocês pensem quais foram as possíveis causas do alcance desses índices. Quando eu falo desses índices, eu não estou falando só desses índices que estão abaixo de 50%, não. Estou falando também desses que estão acima de 50%. Quando eu falo de causas, estou pensando em ações. A gente percebe que a maioria dos descritores estão acima de 50%, então isso significa que as ações que a escola promoveu, que você, professor, promoveu dentro da sala de aula, elas deram certo. E que ações foram essas? E as ações que foram feitas pensando nesses 3 descritores que estão abaixo de 50%, alguma coisa nessas ações precisa de ser revista. Quando a gente faz a pergunta e é um momento de reflexão para a gente pensar mesmo, quais foram as possíveis causas do alcance desses índices? Eu gostaria que vocês analisassem o que vocês acham que que foi a causa dos índices estar desse jeito. Por que eles poderiam ser melhor? Quais as causas que chegaram a esse resultado? Eu gostaria que vocês listassem todas as causas que vocês acharem que é possível aí, que interferiu nesses resultados aqui desses descritores. Se você acha que foi falta de leitura, que os alunos não estão tendo atenção com as avaliações, se você acha que ele não faz tarefa de casa, foram essas as causas? Essas e outras mais, todas as causas que você imaginar que foram as causas que interferiram nesses resultados. Então, agora que a gente já pensou quais foram as causas daquele gráfico, daqueles resultados, nós vamos analisar cada uma delas. Nessa análise, nós vamos pensar em que ações que pode ser feita para cada uma dessas causas que vocês listaram. E vamos pensar quem pode auxiliar para diminuir essas causas, para que esse índice ele cresça, ele evolua. Vou dar um exemplo. Se uma das causas que vocês listou foi que os alunos estão com dificuldade em leitura, eles não gostam de ler, eles não estão querendo ler a avaliação porque eles não sabem e não gostam de ler. Então, estou dando um exemplo, essa foi uma das causas que vocês listou. Quem pode promover uma ação para que essa causa diminua, para que os alunos consigam ter mais gosto pela leitura e para que eles consigam ler a prova como um todo e compreendê-la? A escola,
pode promover uma ação com relação a essa causa, a falta de leitura dos alunos. Um exemplo é que a escola, a comunidade escolar, crie durante a semana um dia chamado Dia da Leitura. Nesse dia é parada para a leitura. Então, o que significa essa parada para a leitura? Antes, peçam a todos da escola que traga algo para ler, algo que ele gosta. Quem gosta de revista vai trazer uma revista, quem gosta de gibi vai trazer o gibi, quem gosta de livro vai trazer um livro, a leitura do seu gosto. E isso não é só os alunos, não. Estou falando do pessoal que trabalha na cozinha, do pessoal que trabalha lá na secretaria, quem trabalha na biblioteca, todos. Por isso é chamado parada para a leitura. Então, todos vão trazer. Vamos supor que o dia da parada para a leitura seja na terça-feira. Então, estabelecer uma hora ou 1h30 para essa leitura. Esse momento estabelecido, toda a escola vai parar suas atividades e vai ficar lendo. Cada sala, cada turma, cada departamento fazendo a leitura que foi escolhida. Vou supor que no 5º ano a professora, naquele momento a professora estava dando aula de matemática. Aí ela vai parar um pouco a aula de matemática nesse período, porque já foi planejado isso. Nesse período os estudantes vão ler. Vai ler aquilo que ele trouxe ou aquilo que ele gosta de ler e que já tem na escola. Terminou esse tempo de 1 hora ou 1h30 que a escola estabeleceu para leitura, nesse mini projeto que a escola fez, que é a parada para a leitura, terminou esse período, pronto, termina a leitura, todo mundo retoma as atividades que já estavam planejadas, as atividades normais da escola. As aulas de matemática, de língua portuguesa, o pessoal da cozinha que estava parado fazendo a sua leitura, volte às suas atividades normais. Então, isso é um exemplo de uma ação que interfere lá em uma das causas que foi relacionada por vocês e é uma ação que pode ser feita pela escola. Mas essa é uma ação que vai influenciar nessa leitura, que também pode ser feita na sala de aula. E o professor, no momento da aula de matemática, ele pode fazer isso. Fazer essa leitura, provocar esse gosto pela leitura. Principalmente leitura que envolve o pensamento e a linguagem matemática. Pois cada disciplina, cada componente curricular tem a sua linguagem própria. Então, a matemática tem a sua linguagem própria e o professor pode promover esses momentos de leitura matemática. Como funciona essa leitura matemática? Tudo que a gente lê que envolve números, medidas, espaço e formas, figuras, gráficos e tabelas, é leitura matemática. Isso envolve o pensamento matemático. E como a matemática tem a sua linguagem própria, tem alguns termos que é específico da matemática, é muito importante nessa leitura o professor ir verificando se cada estudante sabe o que significa cada um desses termos, qual é o conceito de cada um deles, o significado mesmo de cada um desses termos que são próprios da matemática. Então, esse foi um exemplo da análise de uma causa e quem pode promover alguma coisa para que essa causa ela não seja tão empecilho para aqueles resultados das avaliações. Então, agora que todos já fizeram a análise de cada uma das causas, propondo ações e quem vai executar essas ações, nós vamos ver agora, ainda dentre essas causas, as que podem ser trabalhadas em sala de aula. Pois algumas talvez não seja tão adequado ser trabalhado pontualmente dentro da sala de aula. Quando eu falo dentro da sala de aula, eu estou falando dentro das aulas de matemática. Mas um exemplo que eu vou trazer é assim, se por exemplo, vocês colocaram lá que aquele resultado, uma das causas foi a falta de conhecimentos prévios.
que os estudantes eles estão vindo sem esses conhecimentos. Então, essa foi uma das causas daquele resultado, porque aquele resultado não foi mais satisfatório. Vamos supor que vocês colocaram isso como uma das causas. Essa é uma causa que ela pode e deve ser trabalhada dentro da sala de aula, nas aulas de matemática. E a análise que nós vamos fazer, eu estou dando um exemplo aqui, mas a gente vai pontuar cada uma dessas causas, as que podem ser trabalhadas dentro da sala de aula. E nós vamos ficar mais especificamente com relação a esses conhecimentos prévios, porque esse é um dos indicadores dos que nós vamos trabalhar da agora para frente, nas nossas próximas atividades. Nós vamos analisar quais são os conhecimentos prévios necessários para cada uma das aulas e ver cada aula, cada atividade que pode proporcionar momentos para fazer a retomada desses conhecimentos prévios. Então, essa foi a primeira atividade, nós fizemos ela coletivamente. Vamos fazer agora a atividade 2. Para essa atividade, nós vamos formar 8 grupos. Cada grupo vai ficar com um bloco de aulas, com exceção do grupo 1 e o grupo 8, que vão ficar com 2 blocos. O grupo 1 vai ficar com o bloco 1 e 2, e o grupo 8 vai ficar com os blocos 9 e 10. A atividade que vocês vão fazer é analisar o caderno, as aulas do caderno, desse bloco de aulas que está com vocês, e analisar a matriz de referência, lá os descritores, e analisando essas atividades de cada aula, quais são os descritores que podem ser trabalhados em cada uma dessas aulas, lá naquelas atividades. Quando você terminar de fazer isso, de alocar esses descritores lá nas atividades, aí você pega novamente aquela ficha que você colocou os blocos de aula e escreva na segunda coluna, assim, descritores, porque aí, né, nessa ficha a gente vai sistematizar. E depois que você terminar de fazer isso, que você colocar quem ficou com o grupo 1, por exemplo, que ficou com os blocos 1 e 2, ele vai anotar ali na frente do bloco 1 e 2, nas aulas de 1 a 8, todos os descritores que podem ser trabalhados nessas aulas, nessas atividades. Então, vai pôr D1, D2, D3, D4, D5, assim, referente aos descritores que você achar. Quantos você encontrar, você vai colocar nessa segunda coluna aí, que é a sistematização. Desse quadro que vocês já começaram a fazer, a preencher ele aí com os blocos de aulas. Terminado isso, vamos fazer a socialização. Nós vamos lembrar a todos os instantes que todas as atividades serão socializadas, pois cada grupo está com um bloco diferente. Quando a gente terminar a socialização aqui da alocação desses descritores, todos vocês terão uma visão ampla de todas as aulas desses descritores. Então, por isso é uma sistematização de todo o caderno, de tudo que a gente está fazendo aqui. Então, fique bastante atento com a socialização, porque essa socialização você vai preenchendo o seu quadro com aquelas aulas que não estão com o seu grupo. Então, essa é a sistematização. Terminada a segunda atividade, socializou, todos vocês completaram o quadro aí, a segunda coluna dos descritores. Então, agora vamos passar para a atividade 3. Aqui está o quadro, né, para vocês preencherem, esse que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui é a atividade 3. Na atividade 3, aqui vocês vão continuar nos mesmos grupos de trabalho, e vamos ter 2 momentos para essa atividade 3. No primeiro momento, vocês vão colocar o percentual de cada um dos descritores que vocês relacionaram ali na atividade anterior, vocês vão colocar o percentual. Vou mostrar para vocês o gráfico, como que ele ficou com o percentual, para que vocês façam essa primeira parte da atividade 3. Olha só, o que está aqui em cima, acima no descritor aqui, isso é o percentual. Veja bem, o descritor 2, ele está com 43%. O descritor 3 está com 60%, o descritor 4 está com 65%.
Então, esse é o percentual de cada um dos descritores. E é esse percentual que você vai colocar lá no seu descritor, lá que você relacionou anteriormente naquela segunda coluna. Você vai colocar o resultado de cada um deles. Essa é a primeira parte da atividade 3. Assim que vocês terminarem de fazer isso, de colocar esse percentual lá nos descritores, aí, então, agora a gente vai passar para a segunda parte da atividade 3. Então, eu vou voltar na orientação da atividade 3 para a gente continuar essa atividade. Então, olha só, voltando aqui, a segunda parte da atividade 3, aqui, tá falando aqui, ó, relacionar as expectativas de aprendizagem do primeiro bimestre do 5º ano e as expectativas de aprendizagem dos 4 bimestres do 4º ano relacionadas ao descritor de menor índice. O que é para fazer então? Agora, vocês já colocaram o percentual. Vai analisar lá dentro do bloco de aulas todos os descritores que vocês colocaram ali. Aquele que está com menor percentual, com menor índice ali, é o que vocês vão pegar ele como referência para para relacionar as expectativas. Vamos supor que o grupo 1 achou que o descritor 3 é o que está com o menor índice. Então, o que vai fazer? Vai pegar todas as expectativas do primeiro bimestre, do 5º ano, que estão relacionadas, que dão conta desse descritor, e vai relacionar. Logo em seguida, vai pegar no currículo o 4º ano e observar os 4 bimestres. Observar todas as expectativas do 4º ano que dão conta do descritor de menor índice, desse descritor que tá com menor índice dentro desse bloco de aulas aí que você relacionou. Então, essa é a segunda parte da atividade 3. Assim que vocês terminarem de relacionar essas expectativas, aí vocês vão novamente lá para o quadro. Então, olha só, aqui vocês vão sistematizar a atividade 3. Podem ver que essa terceira coluna é ali o espaço onde vocês vão colocar resultado dos descritores em percentual. E aí, nessa coluna, vocês vão relacionar o percentual, aqueles que vocês pegaram lá do gráfico e foi relacionando aos descritores, colocados os percentuais ali de cada um dos descritores que vocês alocaram lá nas atividades. Aí, agora, vocês vão sistematizar as expectativas de aprendizagens que estão relacionadas ao descritor de menor índice que vocês pontuaram aqui na terceira coluna. Terminou de colocar aqui todas as expectativas relacionadas ao descritor de menor índice do seu bloco de aulas, então aqui você sistematizou essa parte da atividade 3. Feito isso, ainda não vamos socializar essa parte. Só vamos socializar depois da outra atividade, da 4ª atividade que a gente vai fazer, pois a 4ª atividade é continuação dessa terceira atividade. Aí sim nós vamos socializar. Então, vamos passar agora para a 4ª atividade. Aqui na 4ª atividade, vocês vão continuar nos mesmos grupos. Pode observar que a gente está sempre com o mesmo grupo. Isso é importante nesse momento, nesse nosso dia de trabalho, pois cada grupo já conhece o seu bloco de aula, já conhece as suas características, então fica mais fácil de vocês irem fazendo essa análise, irem fazendo essa sistematização da proposta das atividades, porque vocês já conhecem o bloco de aulas que está com cada um dos grupos de vocês aí. Então, por isso, a gente está mantendo sempre os mesmos grupos. Então, atividade 4 é os mesmos grupos. O que vocês vão fazer? Vocês já, na atividade 3, vocês já identificaram o descritor de menor índice, já relacionou todas as expectativas de aprendizagem do primeiro bimestre do 5º ano e todas as expectativas de aprendizagem do 4º ano, que dão conta desse descritor de menor índice. Agora, vocês vão fazer o levantamento dos conhecimentos prévios para as aulas. Quais as aulas? As aulas que tem lá, que vocês relacionaram lá nos blocos de aulas. Quem está com o grupo 1, que está com o bloco 1 e 2, vai relacionar os conhecimentos prévios, os conteúdos, que é as ferramentas, né?
vocês vão fazer o levantamento dos conhecimentos prévios que os estudantes precisam ter adquirido ou que eles precisam adquirir neste momento para essas aulas. Essa é uma análise muito importante para você, professor, na hora da sua aula. Esse é um indicador lá no seu planejamento, pois é esse levantamento de conhecimentos prévios que vai indicar para você em qual atividade, em qual a aula, que você vai precisar de fazer essa retomada, de acordo com a sua realidade da sala de aula. Aqui nós vamos fazer o levantamento dos conhecimentos prévios necessários para todas as aulas, mas só você, lá na sala de aula, vai saber se esse conhecimento que nós relacionamos aqui em cada uma das aulas vai ser necessário ou não fazer a retomada dele nesse momento. Então, feito isso, cada um vai fazer do seu bloco de aulas com relação aos descritores, os conteúdos dos descritores e também os conteúdos das aulas, os conteúdos que envolvem os conhecimentos prévios para cada uma das aulas do bloco que vocês estão. Terminar de fazer esse levantamento dos conhecimentos prévios, agora sim nós vamos socializar. Aí para o levantamento desses conhecimentos prévios também, vocês voltem novamente lá no quadro de sistematização. Então aqui vocês viram que na penúltima coluna agora é a hora de colocar os conhecimentos prévios para cada uma das aulas que vocês relacionaram ali os descritores e as expectativas, relacionar agora os conhecimentos prévios que é necessário para cada uma dessas aulas. Pode observar, professor, que quando a gente faz essa sistematização aqui desse quadro, nós estamos caminhando para uma orientação pontual do seu planejamento do bimestre, que é a orientação pontual para cada um dos blocos de aula que você vai trabalhar lá na sala de aula. Porque aqui nós já estamos sistematizando os blocos de aula, estamos sistematizando quais os descritores que podem ser trabalhados em cada um desses blocos de aulas, sistematizamos os resultados de cada um desses descritores para você ver se ele é um de maior foco nesse momento, ou se nesse momento ele é um descritor que não precisa de você ficar tanto tempo envolvido pensando nas habilidades e no conteúdo desse descritor. E estamos vendo também as expectativas de aprendizagem do quarto ano que dão conta desse descritor. Quando a gente faz isso e que a gente relaciona também esses conhecimentos prévios aqui dessa penúltima coluna, e que a gente faz isso lá na aula, essa retomada dos conhecimentos prévios, esse é um momento muito rico, é um momento muito importante para o aluno ele continuar desenvolvendo as habilidades lá do quarto ano, as habilidades que ele não teve a oportunidade de desenvolver ela por completo, ou que ele esteja assim em um momento ainda anterior àqueles outros estudantes com relação a essas expectativas de aprendizagem. Então, sistematizou aqui os conhecimentos prévios. Fez a sistematização aqui nesse quadro, então vamos socializar. Novamente, voltando à questão da socialização, da importância da socialização, né? Que cada um ficou com um bloco diferente e ao final da socialização dessa atividade, todos vocês terão o quadro sistematizado até a penúltima coluna aqui, que é esse trabalho que nós estamos fazendo. Como nós dissemos lá no comecinho do nosso encontro, que o nosso objetivo nesse encontro o foco era no planejamento, é isso que nós estamos fazendo nessa sistematização aqui nesse quadro. Feito isso, vamos fazer agora a atividade 5. Olha só. Como eu já expliquei a questão da continuação dos grupos, né? Então nós vamos continuar com os mesmos grupos aqui na atividade 5. E o que vocês vão fazer nessa atividade 5 agora
olhar, pegar novamente o caderno e olhar as atividades que oportunizam a retomada das habilidades e a retomada dos conhecimentos prévios. Que habilidades são essas? Então, você vai olhar, quem está com o bloco 1 e 2, que é o grupo 1, ele vai olhar nas aulas de 1 a 8 e nas atividades, qual atividade que dá a oportunidade do professor fazer a retomada das habilidades que ele relacionou lá com relação ao descritor de menor índice. Então, ele vai olhar atividade por atividade e falar, essa atividade aqui, nesse momento, o professor, essa atividade, ela dá a oportunidade para o professor fazer a retomada de tal expectativa que nós pontuamos lá na coluna das expectativas de aprendizagem. Então, vai analisar atividade por atividade. A mesma coisa com relação aos conhecimentos prévios. Você vai analisando. Uma observação: nem todas as atividades que oportunizam a retomada da habilidade, ela oportuniza os conhecimentos prévios. Então, são duas análises da mesma atividade. Você vai analisar da mesma atividade, não, das mesmas aulas, tá? Então, no primeiro momento, você vai analisar a aula, as atividades, para saber quais as atividades que dão oportunidade para fazer a retomada das expectativas, das habilidades que estão compostas lá naquelas expectativas que vocês relacionaram. E um segundo momento, imediatamente, vocês vão analisar novamente as aulas e ver quais as atividades que oportunizam a retomada dos conhecimentos prévios, dos conteúdos. E vai pontuar lá no quadro de sistematização. Lembra do nosso quadro? Então, nós estamos finalizando a sistematização desse quadro, que é o quadro que é o indicador para o seu planejamento. Com esse quadro sistematizado, você está com o planejamento praticamente pronto. Daqui a pouco eu explico por que é praticamente pronto. Então, voltando aqui, é isso que vocês vão fazer na atividade 5. Terminado de fazer isso, vamos socializar pelo mesmo motivo da importância da socialização. Pois é nessa socialização que todos vocês terão a oportunidade de preencher todas as colunas do quadro. Bem, então agora eu quero retomar lá aquele que fala assim, que isso aqui é praticamente o seu planejamento. Terminou todas as atividades, até a atividade 5, socializou e sistematizou aqui. Então, você tem esse quadro preenchido. Veja bem, com esse quadro preenchido, você vai ter aqui na última coluna todas as atividades de cada aula que dão oportunidade para você fazer a retomada dos conhecimentos prévios, a retomada das habilidades que eles precisavam ter desenvolvido e que eles não conseguiram desenvolver, ou que você vai trazer novamente a oportunidade para eles continuar desenvolvendo, tanto a habilidade como aprendendo esses conteúdos. Por isso que eu disse que é praticamente pronto o seu planejamento, pois o que vai dar maior possibilidade para o desenvolvimento da habilidade aqui na coluna das expectativas é a sua metodologia, professor. Como você já tem aqui a sistematização, você vai olhar lá em cada uma das aulas, lá essa atividade dá oportunidade para desenvolver tal habilidade. Mas para desenvolver essa habilidade, eu preciso de utilizar de tal metodologia. Eu preciso trazer material concreto. Então eu não tenho esse material concreto, eu vou pedir para os estudantes. Então, por isso que eu falei que ele é praticamente pronto o seu planejamento, porque a cada aula você tem que fazer olhar novamente para ver se você vai trabalhar o bloco todo, quais os materiais que você precisa, que metodologia que será mais adequada nesse momento, para que você consiga dar a oportunidade dele desenvolver as habilidades relacionadas anteriormente e os conhecimentos prévios também, e ele amplie seus conhecimentos nesse momento, pois ele está no 5º ano
essas expectativas que nós relacionamos aqui é do quarto ano, ele precisa de avançar. Então, é esse a finalização que você vai fazer posteriormente de cada um dessas aulas que a gente listou aqui. Esse posterior que eu estou falando é assim, é a finalização desse planejamento, porque aqui você tem toda a pontuação, toda a orientação do seu planejamento. Agora que você vai olhar, voltando lá no que você vai olhar nesse momento, você vai olhar quais os recursos que você precisa, qual é a melhor metodologia para que oportunizem a retomada dessas habilidades, desses conhecimentos e ainda assim amplie os conhecimentos dele. E qual é a melhor estratégia que você vai utilizar nesse momento para cada um desses blocos de aulas, para as aulas, e para isso você tem aqui as atividades pontuadas. Então, professor, esse é o nosso trabalho sistematizado. Aqui está o seu indicador de planejamento. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês por esse momento e dizer para vocês que estaremos juntos novamente neste ano de 2014. Então, muito obrigado a cada um de vocês.